Olá! Neste vídeo, iremos sobrevoar a história da sistemática, uma disciplina das ciências biológicas com mais de 2000 anos de existência. Se você ainda não viu nosso vídeo sobre o que é sistemática, eu vou deixar um link para ele na descrição desse vídeo. Enfim, vamos resumir a história de um pouco mais de 2000 anos em menos de 5 minutos. Vamos lá? A sistemática tem mais de 2000 anos de história, durante os quais inúmeros conceitos associados a esta disciplina surgiram, desapareceram ou foram modificados. Grande parte dessa história, que se inicia com os estudos de Aristóteles na Grécia Antiga até a publicação das teorias darwinistas em meados do século XIX, é caracterizada pelo essencialismo aristotélico. De acordo com essa doutrina filosófica, entidades naturais são eternas, imutáveis e discretas, ou seja, precisamente circunscritas. É dentro deste contexto que Linnaeus publica o Systema Naturae, com o objetivo de identificar e ordenar as entidades naturais criadas por Deus. O final do essencialismo biológico é caracterizado por uma série de teorias transformacionistas que abalaram os preceitos dessa filosofia. Dentre elas, a teoria do uso e desuso de Lamarck talvez seja a mais conhecida. A ruptura do pensamento essencialista, que enfrentou um longo período de resistência, inicia-se com as publicações das teorias darwinistas. Estas consideravam as entidades biológicas como indivíduos históricos, restritos no espaço e no tempo, que evoluem e apresentam variabilidade e estão associadas entre si por relações entre ancestrais e descendentes. Foi necessário quase um século para que pudéssemos quebrar paradigmas importantes para o desenvolvimento das ciências biológicas. O primeiro deles foi a constatação de que entidades biológicas são distintas de outras entidades naturais. Linnaeus, por exemplo, considerava que entidades naturais eram divididas em 3 reinos, um para animais, um para vegetais e outro para os minerais. De acordo com o novo paradigma, entidades biológicas diferem das demais entidades naturais ao serem consideradas indivíduos históricos restritos no espaço e temporalmente e com relações de ancestralidades distintas. Pode ser trivial nos dias de hoje dizer isso, mas um átomo de berílio, por exemplo, será sempre um átomo de berílio contanto que ele possua as propriedades ou características desse átomo, independente de onde, como e quando ele surgiu. Por outro lado, Ornithorhynchus anatinus é uma espécie de mamífero monotremado restrito a uma região biogeográfica e que possui ancestrais distintos de qualquer outra entidade biológica que existe ou existiu em nosso planeta. Outra mudança de paradigma relevante foi a noção de que as entidades biológicas não foram criadas isoladamente por uma entidade divina, como pensava Linnaeus, mas sim estão associadas entre si por relações entre ancestrais e descendentes. Uma consequência desse paradigma seria a noção de que estas relações poderiam ser expressas graficamente, no que hoje consideramos árvores filogenéticas. Por fim, estas mudanças de paradigma abalaram as estruturas tradicionais da sistemática como disciplina. Isso porque a eficiência de um sistema de indexação é dependente da adequação desse sistema às propriedades das entidades para as quais desejamos indexar informação. Desta forma, um sistema de classificação biológica deve considerar que as entidades biológicas não são eternas nem imutáveis e estão conectadas entre si por relações de ancestralidade. Estes foram os desafios da sistemática moderna, ou seja, acomodar esse novo paradigma nos conceitos teóricos e práticos dessa disciplina. A nova síntese do pensamento darwinista deu origem à sistemática evolutiva ou gradismo na primeira metade do século XX. A ausência de métodos robustos de inferência e o autoritarismo dessa escola foram questionados por fineticistas ou taxonomistas numéricos. Posteriormente, a formulação de métodos mais robustos de inferência deram origem à sistemática filogenética vigente atualmente. Nos próximos vídeos, iremos abordar os conceitos associados a cada uma dessas escolas de sistemática. Até lá!